Hoje nós vamos falar sobre as mudanças no Minha Casa Minha Vida e talvez seja uma oportunidade para você adquirir o seu primeiro imóvel. Eu de fato acho que é muito importante qualquer família ter o seu próprio imóvel. Eu acho que isso traz muita tranquilidade, traz muita paz e também traz economia. Acho realmente que deixar de pagar aluguel, passar a aumentar o seu patrimônio, ao invés de aumentar o patrimônio de terceiros, é algo muito importante para quem está construindo ali a sua vida. Então hoje eu vou te explicar as mudanças que aconteceram, que vão ter início agora em maio de 2025, e vou aproveitar para explicar mais ou menos como o programa Minha Casa Minha Vida funciona. Quais são as principais mudanças, então, do Minha Casa Minha Vida? A gente tem a inclusão da faixa 4, né? Então, como eu disse, atendendo a classe média. Nós tivemos revisão dos tetos de renda das faixas 1, 2 e 3, e também houve uma adição nas fontes de financiamento para a faixa 4, e eu já vou explicar o que aconteceu. Então vamos dar uma olhada aqui nas faixas, né? Então a faixa 1, antes era um limite de renda mensal de 2.640 e agora passou para 2.830. A faixa 2, que antes era de 4.400, passou para um limite de 4.700. A faixa 3, cujo limite era R$ 8.000, agora passou para 8.600 e teve a inclusão da faixa 4 com limite de R$ 12.000 de renda mensal. Vale destacar que o Minha Casa Minha Vida, ele tira desse cômputo da renda mensal os auxílios, né, que são o auxílio doença, auxílio acidente, o seguro-desemprego, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o Bolsa Família, justamente para poder aliar aí esse programa de habitação com os outros programas sociais do governo. Vamos falar primeiramente da produção habitacional subsidiada, né? Então, nesse caso, é destinado à faixa 1, né? E aí a necessidade para a família ter acesso a isso, ela precisa fazer um cadastro no município, no estado ou no Distrito Federal, e são essas entidades que vão indicar as pessoas, as famílias candidatas para terem acesso ao programa. Nesse caso, há aí uma gratuidade, né, de 100% do valor do imóvel para os beneficiários do BPC, participantes do Bolsa Família, mas existem critérios e prioridades que precisam ser observados para que essas famílias que têm uma renda muito baixa possam ter acesso, assim, à casa própria. Agora, a forma que atende aí talvez a maior parte das pessoas é através do financiamento. A aquisição financiada, ela oferece financiamento para pessoas físicas das faixas de 1 a 4, né, com essa mudança agora. Não é necessário cadastro no ente público, a família procura o imóvel de preferência, então ela está vendo lá na cidade dela uma oferta de uma construtora, né, oferecendo uma habitação pelo programa Minha Casa Minha Vida, ela vai até aquele lugar, vai falar lá com o corretor, vai passar por análise de crédito da instituição financeira, precisa atender ali os critérios do Minha Casa Minha Vida, mas vai ter uma taxa de juros reduzida ali, vai ter alguns benefícios de acordo com a faixa. Inclusive, para quem tem renda até R$ 2.000, a taxa de juros é bem reduzida. Agora vamos entrar em detalhes aqui de como funciona, inclusive eu vou falando sobre as mudanças que nós tivemos. Falando das faixas 1 e 2, é o FGTS quem financia, né, esses imóveis. O subsídio pode chegar até R$ 55.000, mas é importante ter em mente que para ter acesso ao subsídio, além de estar aí dentro dessa faixa, né, de renda, é necessário que o imóvel não passe dos valores de 190 mil ou 264 mil. Isso depende da localidade. Então, o teto pode ser 190 ou 264 mil. Apesar de que a mudança que ocorreu agora dá condições de famílias de faixa 1 e 2 terem acesso a imóveis de até 350 mil, que antes era restrito à faixa 3. Então, essas famílias podem sim comprar imóveis até 350 mil, mas aí elas perdem, no caso, a possibilidade do subsídio, e aí o que elas vão ter de benefício é a questão de ter acesso a esse imóvel e também ter uma taxa de juros reduzida, que fica aí igual o da faixa 3. Bom, para a faixa 3, como que funciona, né? Não tem os subsídios, como eu falei, mas existem condições de financiamento facilitada. O valor máximo do imóvel é 350 mil e os juros ficam de 7,66% a 8,16% ao ano, tá? Agora a gente tem a inclusão da faixa 4, então essa é a grande novidade.
né, que vai atender aí famílias com renda mensal até R$ 12.000. A origem desses recursos, então, que serão 30 bilhões, 50% vai vir do FGTS, mas através do lucro do FGTS. Então, o FGTS recebe os depósitos tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, né? E ele trabalha com esse dinheiro, ele vai emprestar, ele vai fazer aplicações financeiras. Então, o resultado, o lucro que ele tem, vai servir agora para financiar a habitação da classe média. E aí, os outros 50% vai vir do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é a poupança, e das LCIs, né? Ou seja, do mercado de capitais, que são as letras de crédito imobiliário. Então, quando a gente vai lá na nossa corretora e decide investir, adquirir, né, uma LCI, que é um título emitido por um banco, esse dinheiro ele vai financiar o mercado imobiliário, inclusive a habitação, através do programa Minha Casa Minha Vida. O valor máximo do imóvel, nesse caso, pode chegar até R$ 500.000 e os juros praticados vai ser 10,5% ao ano. Isso é menor do que a taxa de juros atual do mercado imobiliário, que está entre 11,2% a 12% ao ano na média, e o parcelamento pode ser de até 420 meses. Tá? Quais são as restrições, então, para ter acesso a esse benefício? Você só pode participar do programa se for para aquisição do seu primeiro imóvel, né? Então, se você já tem outro imóvel, já participa de um outro financiamento, não será possível aderir ao programa, né? E você só pode financiar também um valor máximo de 80% do imóvel, ou seja, precisa ter 20% para dar de entrada. Por isso que é importante a gente manter ali a nossa poupança, né? Reservar parte da nossa renda para conseguir aproveitar essas oportunidades. Eu não sei como que funciona exatamente, se os bancos vão oferecer uma espécie de entrada facilitada, pode ser que isso aconteça, obviamente vai depender ali da aprovação do crédito, mas acredito que a pessoa precisa realmente procurar o imóvel que deseja para poder ver todas as condições que se aplicam à sua família. Bom, queria trazer alguns números aqui do Minha Casa Minha Vida, né? Então, entre 2023 e 2024 foram 1.300.000 novas moradias através do programa, e para 2025 são previstos 485.000 moradias novas e 118.000 moradias usadas, né? Então, 80% vai ser de moradias novas e 20% de moradias usadas. Então, foi uma coisa que eu não mencionei antes, até imóveis usados podem ser adquiridos através do Minha Casa Minha Vida. Agora, para finalizar, por que investir em habitação é importante, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, como a gente leu no início ali o conselho do homem mais rico da Babilônia. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal com as 9 lições mais importantes que eu tirei para minha vida desse livro. Vou deixar aqui no card para você conferir, tá? Mas é importante, né, ter um lar. Ter um lar é o primeiro passo para uma vida digna, né? Então, investir em moradia não é só construir casas, é garantir saúde, segurança, educação e oportunidade para milhões de brasileiros. Inclusive, uma mudança importante nesse programa Minha Casa Minha Vida desde 2023 é que as habitações precisam estar próximos a serviços de transporte público, a instalações públicas. Então, o programa quis justamente aproximar esses empreendimentos, nessas residências, de lugares melhores para que a população tenha uma qualidade de vida. Então, isso é pré-requisito dos projetos submetidos, os projetos de construção submetidos à Minha Casa Minha Vida. Então é isso, traz qualidade de vida, traz dignidade. A segunda coisa é que a habitação movimenta a economia, né? Então, assim, cada casa construída gera empregos, renda e desenvolvimento local, mas também não apenas local, mas nacional. Então, as pessoas falam muito sobre gastos do governo, que gastos excessivos. A gente tem que entender que gasto do governo é renda privada. Então, inclusive, quando a gente estuda economia, a gente vê que o cálculo do PIB que é o PIB? É o consumo das famílias mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. Então, quando o governo ele gasta, ou seja, quando ele investe em programas de habitação, de saúde, de infraestrutura, tecnologia, né, isso gera renda para um outro lado, né? Como na contabilidade a gente aprende, partidas dobradas. Então, o gasto de um é renda de outro. Então, nesse caso, o investimento em habitação gera renda, uma renda direta para as pessoas que estão recebendo, né, a habitação, no caso quem está recebendo de graça ali são os mais necessitados, mas também para as construtoras que estão recebendo financiamento, né, para poder vender esses imóveis, gera renda para o setor bancário, que vai fazer renda através do ganho de juros que vai ser pago
pelos mutuários, né, no caso ali das famílias, né? Então isso gera um movimento na economia e faz o PIB crescer. Então é muito importante investimento no setor imobiliário, principalmente que é um setor muito empregador de mão de obra, né, intensivo em mão de obra. Então, de fato, isso gera muito emprego. E também o investimento em habitação reduz as desigualdades, porque os programas habitacionais são políticas públicas que combatem a exclusão social e constroem um futuro mais justo para todos. Eu acho que é isso que todos os brasileiros querem. Eu espero que eu tenha esclarecido para você essas mudanças. Espero também que tenha trazido luz aí para o funcionamento do programa Minha Casa Minha Vida. Se tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários. E espero que você possa, assim, também construir o seu patrimônio e que esse programa te ajude de alguma forma, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.